Há textos da Bíblia que continuam sendo referências eternas, arquetípicas, não exaustivas, não científicas, não detalhadas de coisa nenhuma, mas ela te dá o princípio em relação ao significado da vida. E é só o que eu preciso. Agora, Jesus disse, como eu já falei aqui introdutoriamente, ele relativizou Moisés. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Moisés disse isso, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, não vos vingueis a vós mesmos. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não vos vingueis a vós mesmos, ao contrário, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele ensinou uma outra coisa que tornou Moisés obsoleto. Paulo, que foi educado aos pés de um dos maiores rabinos da história de Israel, que foi Gamaliel, quando conheceu Jesus, ele disse que quase todo o Velho Testamento tinha caído em obsolescência, em caducidade, porque ele entendeu que Jesus era a única palavra possível e completa de Deus para os homens, porque a palavra de Deus não cabe num livro, nem em letras, para serem lidas, como ontem eu ouvi numa música, lupas e letras. Não é com lupas e não é com letras. Ela só é palavra de Deus se ela foi encarnada. Por exemplo, eu estou sem Bíblia nenhuma aqui. Não é? É. Mas você está vendo a palavra de Deus em mim. Eu duvido que você não esteja vendo Deus em mim. Duvido que você não diga, esse cara pode ser até doido, mas é um doido de Cristo e ele leva a sério o que ele está falando. Ele não está brincando com isso, porque palavra de Deus ou a gente encarna ou ela não está em lugar nenhum. E Jesus é a encarnação absoluta, por isso o apóstolo João diz que ele é o verbo de Deus. O logos de Deus é Cristo. É só na encarnação que a palavra de Deus se comporta. Cabe na encarnação, ela não cabe em livro nenhum. Na Bíblia ela tem textos inspirados que serviram a determinados momentos, de acordo com o momento em que a humanidade estava. Quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel e depois entrou na terra de Canaã, ele veio de uma terra de ídolos construídos enormes. Você vai a Luxor, você vai a todos esses lugares, você vê todas as divindades das adorações egípcias, com outras leituras que eu faço e os religiosos dão acerca do transfundo daquelas divindades, que são transfundos muito mais significativos do que as pessoas sabem. Mas para que a mente não ficasse reduzida, porque você fica do tamanho do Deus que você adora. É por isso que os evangélicos são tão pequenos de cabeça, porque o Deus deles é mínimo, é um Deus menor do que eu, como eu já falei aqui agora. Aí a cabeça se atrofia. Então não fazer imagem de escultura é não ficar do tamanho da tua adoração, porque aquilo diante do que você se curva é o modal que vai daí para frente definir a tua vida. Então, sobretudo, não fazer imagens de escultura era não reduzir a vida a um mínimo, era não se descerebrar, era não parar de pensar, era não cair na magia, era não pensar que um pedaço de pau e de pedra iria te responder em qualquer coisa. Então, você vê, Jesus não toca no assunto da idolatria nenhuma vez. Leia todos os evangelhos. Manda ela ler, quem fez a pergunta. Lê aí todos os 4 evangelhos, vê aonde Jesus falou da idolatria física. E olha, sabe aonde é que Jesus falou a primeira vez que ia fundar a igreja dele? E não é essa igreja vaticana, nem essa igreja institucional, nem essa igreja de coronéis e de donos. Isso aí são agremiações, são torcidas organizadas dos Corinthians, dos Palmeiras, dos Flamengos da religião, que não tem pensamento, é só paixão capaz de sair na rua e dar uma paulada na cabeça do outro. Não tem nada além de uma torcida organizada fanática. A igreja de Jesus é feita de gente com consciência do evangelho. Então ela existe, como disse Santo Agostinho, disse que a igreja, entre aspas, a igreja física, no dia dele a igreja católica, ele era o Agostinho de Hipona, na África, aquela igreja daqueles dias, do 6º século,
Ele disse: essa igreja tem muitos aos quais Deus não tem. E Deus tem muitos aos quais a igreja nunca conheceu nem conhecerá. Porque a igreja de Deus está para além de qualquer definição político-histórico-geográfica. Porque uma igreja que fosse geograficamente definida já era em si um ídolo geopolítico. A grande maravilha da igreja de Deus é que ela também está onde ninguém imagina que ela esteja. E a grande visão que você pode ter é essa de descobrir o povo de Deus onde ninguém sabe que há povo de Deus, como o próprio profeta Isaías diz, e Paulo repete a mesma coisa, dizendo: pois assim diz o Senhor, eu sou conhecido aonde ninguém sabia do meu nome. E ele diz, através do profeta Malaquias, aos judeus supremacistas, donos de templos, sacrifícios e liturgias, dizendo: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo e nunca mais abrisse. Porque vocês cultuam, não a mim, mas uma divindade perversa que leva o meu nome, que não tem nada a ver comigo. Pois fiquem sabendo que em todos os povos da terra existem pessoas que me adoram do nascer do sol ao pôr do sol, e gente que nunca soube o meu nome, mas que ama, mas que tem compaixão, mas que ajuda o próximo, porque para Deus a gente só consegue amar a Deus no próximo. Eu não vou, como o apóstolo João diz, como é que eu vou amar a um Deus invisível, que não cresce se eu acho que ele cresce e não diminui quando eu o desonro? Ele é. A minha maneira de expressar meu amor por Deus é te amando, é te respeitando, é sendo adequado com a tua necessidade, é levando você a sério em todas as suas necessidades. Aí eu estou demonstrando que amo a Deus. Se não for assim, esse amor que levanta a mão para cima e fica de olhos fechados nos templos dando a Deus para a luminária no teto, não significa nada, cara. É só alguém que sai de casa, vai para lá, canta, deixa um dinheiro para comprar uma indulgência de alguma natureza e volta em casa para bater na mulher, para tratar mal o filho, para expulsar a filha lésbica, para fazer todas as maldades desse mundo sem nenhuma compaixão. Então, quando Jesus falou em igreja pela primeira vez, e isso tudo foi um parêntese para dizer que a palavra igreja é uma das palavras mais mal usadas no ocidente da terra, é a palavra igreja. Quando ele falou a primeira vez, sabe onde ele estava? Numa cidade chamada Cesareia de Filipe, no extremo norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, que divide hoje Israel do Líbano e da Síria. Está lá até hoje, com os seus altares pagãos. Era uma cidade que o Herodes Filipe construiu para o imperador romano, por isso o nome é Cesareia de Filipe, porque foi Filipe que construiu, Herodes Filipe construiu para César o imperador, aonde tinha culto ao imperador, aonde tinha altares para o deus Pan, aonde tinha todo tipo de idolatria que você chega lá até hoje, você encontra os nichos dos ídolos incrustados na pedra do sopé do Monte Hermon. Foi ali naquele lugar de paganismo absoluto, e aonde até as águas, até o dia de hoje, os drusos mergulham naquela água e bebem aquela água porque eles dizem que fertiliza as mulheres e os homens recuperam a potência. De vez em quando eu vejo um cara com canequinho tomando aquela aguinha lá. Água de Viagra. E foi naquele lugar da idolatria que ele não tocou em ídolos, não falou de Pan, não falou do culto a César, não falou de nada, e disse, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: sobre esta fundação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não falou em ídolo, nem quando falou da igreja pela primeira vez, nem no lugar mais idólatra que havia em Israel. Ele nunca levou a sério as purificações litúrgicas. Se alguém passasse na frente de um templo de ídolo e fosse um judeu religioso, tinha que se banhar, se lavar, se purificar, porque o contágio pegava. Ele nunca deu a mínima. Ele transitava do sacro para o profano com a naturalidade mesmo. Ele nunca encarou sacro e profano em nenhuma geografia humana.